Estamos ao vivo para todo o Brasil, diretamente aí do YouTube. Gente, eu quero que vocês digitem aí, por favor, pelo chat, eu vou acompanhar aqui também no celular, como é que está o som. Vocês estão conseguindo aí ouvir o som? Estão conseguindo visualizar bem a minha imagem? Deixa eu ver aqui também. Olha, gente, nós estamos aqui em Recife, Pernambuco. Estamos nesse momento na sede da Saúde e Vida, tá? Com todo o apoio, com toda a estrutura. E eu quero, antes de começar o nosso bate-papo, o nosso treinamento com dicas exclusivas, eu quero que, por favor, você interaja comigo aí no YouTube. Quem está ouvindo bem a minha voz, quem está conseguindo captar bem a minha fala, eu gostaria que você digitasse aí agora o número 5. Digita aí para mim, por favor, o número 5. Quem está me ouvindo bem, eu vou acompanhar aqui também no YouTube. Se você está conseguindo captar bem a minha voz, digita aí o número 5. Vamos lá. Vai digitando aí para mim, número 5, número 5. Digita aí no chat, tá? Para que a gente possa acompanhar aqui. Está conseguindo ouvir bem a minha voz? Digita aí, para a gente poder testar toda a parte de tecnologia. Muito bem. Gilson, digitou 5. Rotiniel Pereira, digitou 5. Olha aí, perfeito. Gilmar Ribeiro, para mim está perfeito. Elismara dos Santos Bessa. Olá, Elismara, digitou também o número 5. Eu estou aqui com todo o apoio também da grande líder Tainá. Ela que está aqui gerindo a Saúde e Vida em Recife. Olha, essa jovem, uma jovem senhora, né, casou faz pouco tempo. Essa jovem é top das galáxias. Ela que nos dá todo o apoio aqui em Recife, Pernambuco. Então, muitas pessoas chegando aqui, você pode pegar esse link e disparar para mais e mais empreendedores, pessoas que precisam também avançar com o poder da comunicação. Estou vendo aqui várias pessoas já digitando o número 5. Isso é um sinal de que nós estamos testando as tecnologias. Então, aí já vai a primeira dica. Quando você estiver diante dessa tecnologia, realizando uma live, realizando um bate-papo com uma videoconferência, é interessante que antes de iniciar a compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimentos, é interessante que você teste a tecnologia. Então, você entra 30 minutos antes e começa a realizar alguns testes. E quando as pessoas estiverem conectadas, é importante também que você peça esse feedback de um modo que elas possam digitar e você vai acompanhando também com o chat. Por quê? Se você começa de uma forma muito acelerada, usando essa tecnologia aí, devido à pandemia, nós estamos usando muito o home office, o trabalho em casa, é importante que antes de compartilhar conhecimento, você peça esse feedback. Então, por isso que eu pedi para que vocês digitassem o número 5. E como eu já vi que muitas pessoas estão aqui se comunicando, dizendo que estão me ouvindo bem, isso é um bom sinal para que eu possa avançar agora com o nosso tema, tá bom? Com o nosso tema. E então, vamos agora compartilhar aqui a nossa tela, para que você possa entender mais ainda sobre o nosso tema. Olha só, chegando aí, vou colocar aqui só a minha pessoa aparecendo. Ótimo. Então, estamos aí na tela com o nosso tema dessa tarde. Vamos bater um papo aqui durante alguns minutinhos, falando sobre vencendo a crise com o poder da comunicação. Vencendo a crise com o poder da comunicação. E aí, a gente vai conhecer algumas dicas exclusivas, dicas que eu só realizo, só ministro em um curso de oratória, tá bom? Eu vou abrir aqui algumas dicas para você que tem medo de falar em público, ou até mesmo você que já fala em público, mas quer avançar nesse processo de comunicação. Como já foi bem apresentado, eu sou Robson do Monte, já atuo nessa área de palestras, de mentoria, de consultoria em oratória já há 10 anos, ministrando cursos para gestores, líderes e também aplicando esses cursos em grandes faculdades aqui de todo o Nordeste. Então, o que eu quero te falar nesse momento é, nada do que nós vamos mostrar aqui é achismo, tá? Eu não vou dizer assim, eu estou falando isso porque eu acho que vai dar certo. Não, não. Não tem achismo. Tudo o que nós vamos compartilhar aqui hoje de conhecimentos, existe uma ciência por trás disso. Existe uma arte, que é a arte ou a habilidade
de falar bem em público. Então, para que você possa se sentir seguro e segura, eu quero te garantir que todas as dicas que eu irei abrir nessa tarde, a você que está assistindo esse vídeo aí pelo YouTube, tudo que nós vamos falar aqui, existe realmente um reconhecimento de vários e vários anos que vem sendo aplicado. Então, vamos lá. Sem perder mais tempo, vamos para o nossa primeira tela aqui. Com a pandemia, nós tivemos que avançar um pouco mais para conhecer as tecnologias. E essa palavra, compartilhe, ela realmente estourou de uma forma muito constante. Porque todo mundo começou a falar, olha, compartilhe o link, porque eu quero assistir a videoconferência, compartilhe o link, porque eu quero ouvir justamente aquelas informações. E você que é empreendedor, com certeza, já começa então a entender que a tecnologia tem que fazer parte do seu negócio. Porque se nós estamos no home office, nós temos que conhecer de forma básica as tecnologias. Porque o cenário atual provocou uma corrida acelerada para o uso das tecnologias. Então, nós temos aí o WhatsApp, que podemos fazer uma chamada de vídeo para realizar a comunicação. Nós temos o Instagram, que você pode fazer uma live. E agora, detalhe, a live do Instagram você pode colocar até 4 pessoas para poder se comunicar. É uma ferramenta também de comunicação. Você tem o Facebook, o YouTube, que é justamente essa plataforma que nós estamos utilizando agora, e o Zoom. Temos muitas outras plataformas, mas algumas básicas que eu estou mostrando para você, para que você possa entender que se você está parado no tempo, você tem que correr um pouquinho mais, porque esse compartilhe é agora uma realidade para o nosso cenário atual. Por quê? Porque estamos em um momento que muitas pessoas estão falando sobre crise. Crise. Olha só, nós estamos na crise, nós estamos na pandemia. Tá, mas se você focar apenas na crise, com certeza você vai estar estagnado, você vai estar na inércia. E para avançar com o poder da comunicação, olha só que frase impactante. Você vai cortar o S da palavra crise e você vai focar agora no CRI. Que coisa boa, né, Tainá? Nós vamos focar agora o quê? No CRI. Ao invés de pensar sempre em crise, você vai focar agora no CRI. E olha o que Paulo Vieira nos fala no livro dele, muito conhecido. Quem tem medo do ridículo nunca chegará ao extraordinário. Quem tem medo do ridículo nunca chegará ao extraordinário. Então é por isso que você está aqui. Porque você quer conhecer um pouquinho mais das ferramentas da comunicação para poder quebrar essas barreiras, tirar esse medo constante de falar em público ou de usar as tecnologias e você quer avançar. Porque você não quer ficar focado apenas na crise, e sim você quer criar novas ferramentas para poder se comunicar. Então, não adianta mais ter medo de pensar assim, olha, será que eu estou sendo ridículo em mostrar essas coisas por uma live? Será que eu estou sendo ridícula em realizar um vídeo e jogar numa lista de transmissão no WhatsApp? Não, não pensa mais assim. Começa a criar coisas diferenciadas, tá bom? Então, vamos cortar o S do crise. Quem está disposto a cortar esse S aí da crise e pensar agora em criar, coloca aqui o número 2. Vamos lá, vamos ver se vocês estão interagindo comigo nessa palestra online, porque eu não quero falar sozinho. Eu quero que, por favor, quem está ouvindo, quem está disposto a avançar, criando novas estratégias, coloca aqui o número 2 para mim. Digita aí no chat do YouTube, número 2. Vamos lá. Quero ver se vocês estão aí conectados comigo. Digita aí para mim, número 2. Quem está comigo aqui, olha aí, Luiz Gutierrez, chegando aqui, várias pessoas digitando o número 2. Emerson Xavier, coisa boa. Montinelli. Então, tem pessoas aí conectadas. Isso é importante, porque você pede a interação do seu público. Eu tenho aqui agora um público que é presencial, tem algumas pessoas aqui, mas eu tenho um maior público agora online. E esse maior público online, eu tenho que ter essa interação. E quando você pede para que as pessoas se movimentem, pelo menos digitando no chat, isso é uma técnica de comunicação, tá? Porque você transforma a sua palestra em algo mais de interação com o seu público online.
Beleza? Então, nunca esqueça dessa dica. Vamos lá, então. Comunicação. Nosso tema é justamente vencendo a crise com o poder da comunicação. Não é esse o nosso tema? Vencendo a crise, que as pessoas estão falando muito sobre crise, com o poder da comunicação. Mas, para que isso aconteça, é necessário que você entenda o que é comunicação. Chegou aí na tua tela agora. Entenda o que é comunicação. Comunicação vem de uma expressão latim, comunicare, que quer dizer fazer, saber, tornar comum. Então, você, que é um empreendedor ou uma empreendedora, você tem o transbordado conhecimento, você conhece a estrutura da sua empresa, você conhece a estrutura do seu produto, e agora você vai usar o poder da comunicação para tornar comum. Eu tenho mais público aqui chegando presencialmente, nossa grande líder Cacau aqui também chegando. Pode sentar. Pode sentar aqui. Gente, então vamos lá, vamos avançando. Vou aqui também olhar para os líderes que estão aqui e vou olhar para a câmera. E aí eu já adianto uma coisa importante. Quando eu estou realizando uma palestra online, Cacau, eu tenho que realmente interagir com essa minha plateia que está online, e essa interação tem que ser olhando para a câmera. Para a câmera. Ah, é por isso que fica ali justamente. Que você... Eu estou compartilhando a minha tela usando o Zoom. Tá? Eu tenho pessoas que estão aqui no presencial. Então, nessa interação agora, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que olhar para as pessoas que estão no presencial e interagir também com a lente. Porque quando eu olho para a lente da câmera, é como se eu estivesse olhando nos olhos de vocês. Olha aí, estou olhando para vocês. Se eu ficar olhando muito para a minha tela do computador, eu vou perder o meu contato visual. E aí as pessoas não vão interagir muito com o meu contato visual. Então, segura mais essa dica aí. Eu estou soltando aqui dicas, você vai anotando. Então, a interação com o público nesse processo da comunicação, usando o modo online. Se você tem público presencial, como eu tenho agora, e público online, é importante que você interaja com a câmera e também com o público presencial. Tá? Então, voltando, comunicação quer dizer tornar comum, fazer saber, ser compreendido. Tá? Então, perceba aí. Eu estou transbordando de conhecimento, mas agora eu vou tornar comum. Tornar comum é esse conhecimento que eu tenho, eu quero passar para o meu público. Tá? É fazer saber, é ser compreendido. Mas, Robson, como é que eu tenho certeza que estou sendo compreendido ou compreendida? Ótimo, é por isso que nós estamos aqui nessa tarde. Nós vamos usar algumas dicas exclusivas, algumas técnicas, algumas ferramentas, para poder passar essa comunicação com mais certeza, com mais firmeza. E o feedback que as pessoas vão me dar? Você vai olhar para as pessoas e vai perceber se elas estão conectadas com você. No online, o que é que você pode fazer? Você pode pedir essas interações. Gente, quem está entendendo, digita aqui, número 5, número 2. Você está entendendo, sim ou não? Digita aí sim, se você está entendendo. Então, a toda hora você precisa pedir essa interação para poder perceber se o público está com você. Se isso não acontecer, se você não usar uma comunicação boa, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma comunicação ao nível de Chaves. Quem já assistiu aí os episódios aí de Chaves, né? Aquela vila maravilhosa lá, Chaves, Seu Madruga, e Kiko e muito mais. Se você não estiver se comunicando bem, a sua comunicação terá ruídos. Ruídos na comunicação. A comunicação não é eficiente. Agora, perceba bem aí, presta atenção, tá? Deixa eu soltar aqui rapidinho para que você entenda. Kiko, o Seu Madruga disse que não vai devolver nenhuma bola. Ah, sim? Pois diga ao Seu Madruga que a minha mãe disse pra você dizer que ele vai apanhar. O Kiko disse que a sua mãe disse para eu dizer ao senhor que o Kiko disse que a sua mãe disse para eu dizer que o Kiko me disse que me disseram o Kiko disse que eu não sei o que é o negócio. Olha aí, então. A comunicação, quando não tem realmente um fundamento e quando não tem estratégia, se você não tem ferramentas, é como se você estivesse usando aí a comunicação de Chaves.
O Kiko disse, que sua mãe disse, que disse ao senhor. É a mesma coisa quando você está perdido dentro do seu negócio. Quando você não sabe muito estruturar a sua comunicação, você chega um pouco perdido na casa do cliente. Você faz uma apresentação e fica meio que perdido, entrando num assunto, em outro. De repente você já falou 30 minutos, mas na verdade você não passou a mensagem principal. Então, existe aí alguns ruídos na comunicação e para isso a gente vai dar aqui algumas dicas. Mas nunca se esqueça, comunicar é tornar comum, fazer saber, é pôr em contato. Então, quando você sai de casa, você vai ter que estar mentalizando essa palavra. Eu estou transbordando de conhecimento e eu tenho que tornar comum, para que as pessoas entendam o que eu estou falando, para que eu possa realmente usar uma comunicação que surta um efeito positivo. Tá bom? Então, vamos lá, então. Começando aqui com dicas de ouro para uma comunicação eficaz. Dicas de ouro para uma comunicação eficaz. E essas dicas você pode escrever aí e depois colocar em prática. Ou seja, a comunicação, ela vai surtir um efeito positivo quando você começa a praticar. Eu falo sempre isso para os meus alunos nos cursos de oratória. Não adianta você participar de um curso completo de oratória, ganhar um certificado tão bonito e apenas colocar na parede. Porque você tem que sair daquela sala de aula disponível para colocar em prática. Quando eu coloco em prática as coisas que eu aprendi em sala de aula, eu começo a atingir o meu nível de naturalidade desejado. Mas isso tem que acontecer na prática. Ou com o público online, realizando uma live no Instagram, por exemplo, ou você se expondo em um público presencial, que hoje está restrito o público presencial, mas você pode ainda fazer pequenas reuniões, mantendo o distanciamento, e aí você começa a se arriscar nessa atividade de falar em público. Mas vamos lá para algumas dicas de ouro sobre comunicação. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é: você deve adaptar-se ao perfil do seu público. Deixa eu arrastar para cá. Adaptar-se ao perfil do público. Como é isso? De forma simples. Você tem que conhecer as características do seu público. Conhecer o perfil do seu ouvinte. Então, olha só. Vamos lá para um exemplo. Você está levando o seu líder, aí da empresa Saúde e Vida, para apresentar informações sobre o negócio ou sobre uma venda. Você é novinho no negócio, você é novinha, e você quer vender os seus equipamentos. E você vai passar, então, o perfil do seu cliente para o seu líder. Olha, amigo, olha, amiga, o meu público que eu tenho, seja uma pessoa, 2 ou 10 pessoas, o público é assim, a idade do público, o nível de conhecimento sobre saúde, a necessidade do público, aonde é que eles residem. Então, você está passando ferramentas para entender o perfil dos seus ouvintes. Quando você conhece o perfil dos seus ouvintes, você pensa a partir de agora em palavras que irão conectar. Porque se você não conhece o perfil do seu ouvinte, você vai com a linguagem muito acima, Cacau. Viu, Tainá? E aí o que acontece? O público fica voando. E você começa a dar um show para si mesmo. Então, conheça antecipadamente as características do seu público. Se você é um cristão, por exemplo, e você foi convidado para pregar, para falar uma mensagem em uma outra igreja, tá? E você vai usar também a comunicação para isso. Você tem que conhecer a liturgia, por exemplo, daquele culto. Você tem que conhecer justamente a estrutura daquela igreja, que é diferente da sua, que você já participa, para que você possa se comportar de uma forma a comunicar de forma eficiente. Se não for assim, se você não conhecer antecipadamente o perfil, você vai se perder. Então, antes de entrar numa cena para poder vender alguma coisa, ou antes de entrar em uma residência para poder falar sobre cadastro na Saúde e Vida, tenta conhecer um pouquinho sobre o perfil do teu ouvinte. Quem é que vai me ouvir? Ela é uma professora, já trabalha há mais de 30 anos, tá? Já está quase se aposentando e quer uma renda extra para poder ajudar o seu filho nos estudos dele. Olha aí.
Então, você vai conversar o que com aquela mulher? Você vai conversar sobre o processo de ensino no Brasil, as experiências que ela tem como professora. Você vai falar justamente sobre essas viagens que ela quer investir no filho. E você vai falar assuntos que agradem a esse ouvinte para poder conectar ela no primeiro momento. Quebrar o gelo. Muito bom a participação aqui. Quebrar o gelo. E a gente chama na oratória de quebra de resistência. Quebra de resistência. Quando você vai falar alguma coisa, você conhecer o público antes do assunto propriamente dito, você usa a quebra de resistência, a quebra do gelo. Tá bom? Então, vamos lá. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, em dicas de ouro aqui, é conhecer o conteúdo. Gente, hoje o mundo globalizado, muito acelerado, ninguém quer ouvir pessoas despreparadas. Então, é necessário que você conheça pelo menos o básico do seu conteúdo. Mas se você errar diante do seu público, não se desespere. Não fique falando que errou, ou fique agoniado e com aquele semblante meio que estressado, assustado, assim, gente, desculpa aí, viu? E agora? Deu um branco. Você já conhece pessoas assim? Vai apresentar na casa da pessoa, já está já nervosa. Meu Deus, deu um branco aqui, e agora? O que é que acontece? Não. Mas você tem que conhecer o básico do conteúdo. Estuda um pouco, realiza 2 ou 3 apresentações com a pessoa que te convidou, com o teu líder, e depois você tem que se arriscar sozinho, sozinha. Se você não se arriscar em algum momento sozinho, para poder usar o poder da comunicação, você vai ser um distribuidor mochila. O que é o distribuidor mochila, Robson? É aquele cara, é aquela mulher que só quer ser carregado nas costas. É o distribuidor mochila, carregado nas costas direto, de um lado e para o outro. Por quê? Porque a pessoa não quer se arriscar. Então, é necessário, até para testar o seu nível de conhecimento, que você se arrisque. Agora, conheça um pouco do conteúdo, para poder falar lá na casa do seu cliente. Tá bom? Isso são dicas que servem para várias áreas, várias profissões, várias carreiras. Terceiro ponto, terceira dica, é saber como e não o que. Caramba, agora, Robson, ficou meio confuso esse negócio. Saber como e não o que. O que vai falar, eu tenho certeza que você sabe. Você já estudou um pouco sobre o seu negócio, você sabe o que vai falar. Mas como é que você vai falar? Agora, se você já conhece as características do seu público, se você já conhece o assunto, aí sim você vai saber como vai abordar. Porque para cada tipo de público tem uma abordagem diferenciada. Eu estou falando aqui agora com um público online, que são empreendedores e empreendedoras da saúde e vida. Então, eu já conheço o meu público e sei que alguns exemplos que eu irei falar aqui têm que servir para o seu negócio. Porque o ser humano adulto, ele só aprende o que ele quer. Quando a gente está estudando sobre o ser humano adulto, a gente fala sobre andragogia. Andragogia é a arte de ensinar o adulto a aprender. Criança é pedagogia, mas o ensino para o adulto é andragogia. E o adulto, ele só aprende ou ele só escuta o que ele quer. O resto vai passando e é aquele velho ditado. Entra no ouvido e sai no outro. Tá? Então, você vai ter que entender bem as características do teu cliente, do teu público, ter um pouquinho de conhecimento do assunto para que você possa saber como abordar. E não o que vai falar. O que vai falar você já sabe. Tenho certeza que você falaria aí umas meia hora sobre o seu negócio, saúde e vida. Tá? Então, 3 dicas de ouro para que você não erre mais. Agora, se eu tivesse aqui que excluir 2, eu diria o seguinte: conheça bem as pessoas que você vai se conectar. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu avançar aqui um pouco mais para poder mostrar esse gatinho. Olha só esse gatinho. Robson, mas como eu vou usar as ferramentas de oratória se eu tenho medo? Você já passou por essa situação? Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela para poder olhar melhor para vocês em uma tela aqui grande. Ok. Você já participou de alguma palestra, de algum evento que ficou igual aquele gatinho lá, meio que assustado? Ou você conhece alguém? Tem alguém que está dizendo que esse sou eu. É você? Você está igual aquele gatinho assustado? Tá. Então, por isso que a gente vai conhecer mais dicas agora de oratória, para que você possa usar bem a comunicação. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre o medo.
como é que é o caminho do medo de falar em público, tá? Quando você recebe a notícia que vai falar em público, você recebe essa percepção lá no cérebro e ativa justamente aquele córtex pré-frontal. E existe uma sinapse que vai entrar aqui em contato com a sua medula espinal e vai ativar as glândulas suprarrenais, que ficam aqui nessa região. As glândulas suprarrenais vão disparar a adrenalina e o cortisol na corrente sanguínea, e é por isso que você sente o taquicardia, dilatação de pupila, você sente também o tremor nas mãos, nas pernas, porque o medo de falar em público sempre vai existir. A diferença é, quando eu começo a aprender algumas técnicas da comunicação, da oratória, você aprende a controlar. Porque o medo, ele sempre vai existir. Por mais que você participe de um curso lá nos Estados Unidos, o mais top das galáxias, eu quero te dizer, você que está aí agora no YouTube nos assistindo, o medo de falar em público sempre existe, sempre vai existir, porque nós somos seres humanos. Então, essa adrenalina vai estar lá sendo disparada e é por isso que você, às vezes, percebe que alguém entra em cena e já entra em cena assim, ó. Você já assistiu alguma live com um povo tudo assustado? Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, meu nome é fulano e tal, quer dizer que é uma alegria imensa, tá, de estar aqui com vocês, estou muito feliz de estar aqui hoje, mas onde é que está essa felicidade? Onde é que está essa alegria? Porque você tem que pensar o seguinte, quando você está falando diante do público, existe a linguagem verbal, em que eu estou verbalizando, e a linguagem não verbal, ou seja, a linguagem do teu corpo. A linguagem verbal e a linguagem não verbal tem que estar em congruência. Você tem que dominar essas duas linguagens para que possa combinar o discurso. Porque se eu chego aqui para vocês e digo, gente, eu estou muito feliz de estar representando essa empresa, a empresa tem realizado muitas coisas boas em minha vida, é um sucesso, tá, gente? Fica comigo até o final. Ninguém vai ficar. Talvez o povo já saia da live ou então ninguém vai assistir a sua reunião presencial se você chegar dessa forma. Então, pensa sempre, eu irei falar algo, mas a minha expressão facial tem que combinar com o que eu estou dizendo. Principalmente a tela de projeção. A gente chama muito isso no curso de oratória de tela de projeção. É a expressão facial. Então, nunca fale uma coisa alegre com um semblante triste. E nunca fale uma coisa triste com um semblante alegre. Tá bom? Então, você tem que perceber justamente o que é que está acontecendo no teu corpo. E uma dica que eu te dou aqui é o seguinte. Quando você for realizar uma apresentação, peça para que uma amiga ou um amigo grave com o smartphone. E depois você vai assistir. Porque com essas gravações, você pode perceber como é que está a tua linguagem não verbal. Aí você pergunta à sua amiga, amiga, o que é que você mais gostou? O que é que eu tenho de bom lá na comunicação? Como é que está a minha expressão facial? E você vai assistir o vídeo. Nesse vídeo é tão interessante você gravar e depois você assistir, porque você vai perceber também se existem algumas linguagens repetitivas. Vícios de linguagem. Aqui no Nordeste, o pessoal gosta muito de falar o né. Né? Certo? Ok. Uma pessoa entra para poder fazer uma palestra. Gente, nós estamos aqui para representar a saúde e vida, né? Nós queremos falar sobre saúde, né? E vamos apresentar aqui justamente os purificadores, né? Que são purificadores muito top, né? Então, a pessoa está falando um né, mas sem sentir. Só vai perceber se tiver uma avaliação ou se tiver gravado. Se você participa de um curso de oratória, você percebe porque nós temos uma avaliação completa no curso. Ou se alguém lhe falar, olha, você está falando muito né e está chamando a atenção para o né e não para o assunto propriamente dito. Tá bom? Vamos voltar aqui no compartilhar a tela. Vamos voltar aqui no nosso gatinho. Olha ele lá. Então, como, Robson, eu vou... Agora eu já entendi como é que é o caminho do medo no meu corpo. E agora o que é que eu vou fazer? Vamos lá. Vamos falar aqui com vocês algumas coisas aqui também bem interessantes. Olha aí. Uma boa oratória é importante? Vamos lá.
Eu quero que você digite aí para mim o que é que você acha. Ter uma boa oratória nos dias atuais é importante? Digita aí sim, ou não, ou talvez, quem sabe. Vamos lá. Estou aqui com algumas pessoas que estão no YouTube. Usa aí o chat, por favor, e digita aí para mim, para a gente poder bater esse papo aqui também, junto com você. Ter uma boa oratória é importante? Digita aí para mim. Sim. Algumas pessoas chegando aqui, digitando. Milka Suzuki está dizendo aqui, muito bom. Elismara, Eleni, Saúde e Vida Recife, também conectado. Olha aí. Jailton, Patrícia Soares, Emerson Xavier, grande líder de sucesso. Alavancar as vendas, é isso aí. Muito bom. Ótimo. Então, vamos lá. Conceito aqui de oratória. Oratória é a arte de falar em público. É eloquência, conjunto de regras que auxiliam justamente na arte de bem falar. Então, quando a gente pensa em oratória, quando eu estou pensando em oratória, eu estou falando em uma habilidade comportamental. Oratória é uma habilidade que vai mexer no teu comportamento. Por isso, quando você está em um curso de oratória, você vai aprender a como gesticular. E nós vamos ter daqui a pouquinho alguns exercícios aqui para você treinar em casa. É isso mesmo. A gente vai ter quem está aqui presencial vai ficar em pé. Você que está em casa também, daqui a pouco, vai ficar em pé e a gente vai treinar como, por exemplo, usar as mãos para se comunicar bem. Porque tem gente que chega no curso de oratória e fica fazendo isso. Robson, como é que eu vou fazer? Onde é que eu boto as mãos? Eu não sei como usar as mãos porque eu fico balançando direto. Ou tem pessoas que ficam assim, totalmente tímidas, né? Vão falar em público e ficam se balançando, usando justamente essa expressão não verbal. E aí a gente vai falar algumas dicas sobre isso. Você vai saber como falar com as mãos. Quando eu falo sobre expressão corporal, eu estou falando justamente de toda a parte do seu corpo. Então, por exemplo, quando eu entro em cena, eu tenho que me preocupar com a minha postura, largura dos ombros, né? Se eu entro em cena assim, ó, já meio que assustado, as pessoas já vão perceber que eu estou tímido, sem muita expressão. Se eu ficar franzindo muita testa e assustado, aí piorou mais ainda, porque as pessoas vão copiar a tua comunicação antes de abrir a boca. Eu vou repetir isso. O povo está copiando a tua comunicação muito antes de você abrir a boca. Então, antes de você entrar em cena e falar a primeira palavra, as pessoas já estão copiando o teu caminhar. Então, é importante você tomar conta da sua postura, colocar realmente os pés firmados no chão, não ficar naquele balanço, porque tem gente que fica meio que balançando, né? Hoje nós vamos apresentar uma empresa grandiosa. E aí, aquele balançado, o público também fica meio que no balançado e chama a atenção, ou você fica indo para frente e para trás, a gente fica meio que balançando. Aqui em Pernambuco, a gente ia falar que o cara estava dançando ou lutando uma luta chamada capoeira. Tem muita gente que fica balançando diante da plateia. Então, quando você estiver diante do público, você tem que realmente ter sua postura, preocupa-se com a teleprojeção, e agora a gente vai se preocupar com a gesticulação também, como usar as mãos. Eu vou mostrar aqui para vocês essa tela, para vocês perceberem aqui algumas fotos. Ó. Olha só. A jovem ali está um pouco nervosa, o outro está conversando lá com a jovem lá numa mesa de jantar, mas a tecnologia, às vezes, atrapalha muito também a questão da comunicação, então o olhar dele não está muito favorável, não, para a ação. Tá? Um ator aqui muito famoso, olha só a expressão facial dele. Tá? E vamos lá, então, saber o que fazer com as mãos. Essa é uma pergunta muito constante nos cursos de oratória. Robson, o que é que eu faço com as minhas mãos? Será que eu coloco no bolso? Será que eu coloco atrás do corpo? Será que eu coloco na frente do meu corpo, igual aqueles políticos quando vão tirar foto? O que é que eu faço com as minhas mãos? Eu vou deixar essa dica aqui, muito legal com vocês. Solta, e vou mostrar realmente como a gente vai gesticular. Porque uma coisa que eu vou falar com vocês aqui as nossas mãos também falam.
É isso, Robson. As nossas mãos também falam. Terá um sentido da gesticulação. Bebi uma água aqui para poder me preparar. E agora eu vou convidar vocês para a gente poder realizar um exercício. Tá? Esse exercício, eu preciso que vocês estejam em pé. Então, fica aí em pé, por favor. Quem está aqui também no presencial, vamos ficar em pé. E aí, eu vou soltar aqui algumas palavras, tá? E aí você já vai corrigindo a sua postura. Se você estivesse agora para falar com um público presencial, vamos imaginar que você chegou lá em um local e tem 5 pessoas para poder lhe ouvir sobre a saúde e vida. Olha, é um momento de decisão. Dali pode surgir empreendedores e pode surgir também vendas. Então, a sua postura, a sua comunicação vai justamente ser um diferencial naquela hora. Então, começa já aí a corrigir a tua postura, assim, as pernas um pouco na largura de V. Isso aí. Fica em pé aí em casa para você corrigir também. Agora, coloca as tuas mãos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Parar aqui. Coloca as tuas mãos aqui num ponto neutro. Assim. Ponto neutro. Pode ser a mão uma em cima da outra. Pode ser os dedos entrelaçados. Ou a ponta dos dedos tocando nos outros. Você quem vai escolher o seu ponto neutro. O que é o ponto neutro? É para lembrar você que a visualização da gesticulação tem que ser acima da linha da cintura. Perceba bem, as repórteres, os apresentadores de televisão, quando eles entram em cena, já entram em cena já assim. Entrou em cena e já colocam a mão no ponto neutro. E já começa a conversar com você que está em casa. Olá, senhoras e senhores, estamos aqui para apresentar o Jornal da Tarde. Então, eles colocam um ponto neutro. Ponto neutro é acima da linha da cintura. Então, já corrigiu aí? Aqui o pessoal já está na elegância total. Agora, esse ponto neutro não precisa ser muito preso, sabe? Pode ser uma coisa bem natural. Só tocando assim as mãos, porque quando você começar a falar, você vai dar sentido aí à sua gesticulação. Então, vamos lá? Evita a usar essa gesticulação mecanizada. Você já viu aqueles políticos falando? Tem gente que fica falando, fazendo a mesma gesticulação. Olá, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos falar sobre um assunto muito importante na tarde de hoje. Então, isso aqui é uma gesticulação mecanizada. Então, evita esse tipo de gesticulação mecanizada. As mãos têm que ter realmente um sentido na sua gesticulação. E agora surge uma dica extra. Eu vou ensinar você agora a como usar o microfone. Olha aí. Como usar o microfone. Essa é uma dica extra, viu? Vai servir para você que é empresário, você que vai dar uma palestra, você que vai fazer uma mensagem na sua igreja, você que vai falar para 1000 pessoas naquela palestra, quando voltar tudo, depois da pandemia, você vai palestrar e você tem um público aí de 1000 pessoas na sua frente. E, de repente, alguém lhe entrega o microfone. Eita, e agora? O que fazer? Esse instrumento aqui, ele tem uma forma mais bonita de se segurar, mais elegante, tá bom? Nós temos aí algum tempinho ainda? Temos, né? Então, vamos lá, gente. Segura essa dica aí, que é muito importante. Olha, quando alguém lhe entregar o microfone, você tem uma forma mais elegante de segurar. Primeiro, você vai segurar ele dessa forma. Olha. Esse polegar aqui você coloca para cima. Você segura ele dessa forma, porque aí quando você virar a sua mão, olha só como é que fica. Que coisa elegante. E esse dedo aqui é como se você estivesse dando um comando para ele. Olha, você vai ficar na direção da minha boca. Porque o microfone foi feito para poder potencializar o som que sai da sua boca. O microfone não foi feito para colocar no umbigo, colocar aqui no ombro. E tem pessoas que usam o microfone dando vida, né, Tainá? Já viu? Aquelas pessoas muito empolgadas. Então, fica dando vida à mão que segura o microfone. Calma. A mão que segura o microfone, você tem que segurar o microfone e colocar ele 4 dedos abaixo da linha da boca. Olha aí. Por quê? Porque você vai deixar a sua boca livre, a sua tela de projeção, e você vai segurar o microfone dessa forma. Olha só. Nesse formato.
segurou o microfone, e aí você fica de uma forma mais elegante. Você diz para esse dedo aqui que vai na direção da sua boca, tá? E você segura o microfone dessa forma. Evita segurar o microfone assim, tem gente que fica segurando o microfone assim. Tem pessoas que ficam segurando o microfone assim. Aqui é um cantor de... O cantor de rap. Você fica fechando até mesmo a saída do microfone, tem que estar na direção 4 dedos abaixo da linha da sua boca. E aí você vai palestrar com as pessoas. E em algum momento da sua palestra, você pode trocar a mão que segura o microfone, para oferecer uma outra formatação da sua expressão de gesticulação, expressão corporal. Tá? Agora, lembra, esse formato é muito interessante, tá bom? Então, você aprendeu mais uma dica de como segurar o microfone. Olha que legal. Esse formato aqui, ó, 4 dedos abaixo da linha da boca, e aí você vai realizar a sua palestra, ok? Essa dica aqui é uma dica extra. Vamos voltar com compartilhar a tela. Quando eu estou realizando essa palestra online e presencial, eu já disse para vocês, eu tenho que ter um pouco de interação com o público presencial e depois eu tenho que olhar para a lente da minha câmera. Quando você está realizando, por exemplo, uma live no Instagram, você vai observar a lente da sua câmera aqui em cima. Procura aí no teu modelo de smartphone, mas você tem que olhar para a lente da sua câmera. Deixa eu encostar aqui um pouco. Aqui em cima. Porque você vai olhar para a lente da câmera frontal. Se você ficar olhando para o celular, as pessoas vão perder o contato visual com você. Sem câmera, eu tenho que olhar para o meu público. E se eu tenho um público muito grande, Robson, aí eu vou dividir o meu público em 4 partes. Mentalmente, eu vou dividir o meu público em 4 partes. Então, eu vou olhar para o quadrante número 1, depois para o quadrante número 2, o terceiro quadrante e o 4º quadrante. A toda hora eu vou buscar uma interação com o meu público. Porque teve muita gente na escola e na faculdade que aprendeu errado. Teve professor que disse assim, olha, se você está com medo de olhar para as pessoas, olhe para um ponto fixo, olhe para o fundo da sala, olhe para as pessoas que estão gostando da apresentação. E não, isso aí está errado. O contato visual tem que ser para o público. E nesse formato aqui, o meu contato visual é para o público e também para você que está em casa. Então, eu estou olhando aqui para a lente da câmera, ok? Esse é o contato visual acertado, para poder ter essa troca de confiança e passar a mensagem também, percebendo a reação do público. E quando você olha para a sua plateia, de uma forma geral, você está percebendo as reações da sua plateia. O público vai passar também esse contato visual para você e você vai perceber se o público está gostando, você vai perceber se a plateia está conectada com você naquele momento. Se não tiver, você vai interagir, vai criar uma dinâmica, vai realizar perguntas e respostas com a plateia, para que o povo interaja também com você e você não perca o público. Então, essas são dicas importantíssimas para que você possa interagir. Aqui, eu não estou vendo vocês. Eu não estou interagindo com vocês. Estou vendo só os comentários aqui no chat. Então, a única forma de chamar a atenção de vocês, para ver se vocês estão aí do outro lado, é dizendo o seguinte, olha, comenta aqui alguma coisa, digita aí o número 5. Quem está comigo até agora, digita, por favor, aí o número 5. Por favor, digita aí, número 5. Vamos lá, quem está aí no online? Digita aí para mim. Número 5. Porque essa é uma forma de... Quando eu estou usando a plataforma Zoom, eu consigo ver as telinhas. Eu consigo abrir a câmera das pessoas e eu estou enxergando pelo menos o rosto do povo. Mas em uma formatação como essa, eu não consigo ver as pessoas. Então, a única forma é tentar interagir com vocês digitando alguma coisa no chat, para que a gente possa interagir com o meu público online. Ok? Beleza, então? Então, vamos lá para emoção. Olha, quando eu falo em emoção, eu estou falando em brilho nos olhos. Tá? Quando eu falo em emoção, eu estou falando em brilho nos olhos. Hoje, o nosso
modelo de negócio requer muito essa emoção, esse brilho nos olhos. É o envolvimento com que você está demonstrando para os convidados naquela causa. Quando você se apresenta diante de uma pessoa, ela tem que perceber em você a emoção. E a emoção aqui não é aquela coisa de ficar chorando, ai meu Deus e tal. Não, a emoção é justamente o brilho nos olhos. Quando eu falo de emoção em relação à oratória, é esse brilho nos olhos, é você estar realmente passando as suas informações, olhando para o seu público de forma que passe essa firmeza. A emoção quer dizer o envolvimento com que você está com aquela causa, o engajamento que você está naquela missão. É passando aquela segurança, dizendo, olha, nós estamos realmente representando uma empresa segura, séria e com integridade, e que tem realizado vários testes nos equipamentos. Eu tenho esse produto na minha casa. Eu visto a camisa da empresa. E isso já é uma forma de trabalhar na emoção, tá? Eu visto a camisa da empresa e, por isso, eu estou aqui para poder falar com você também e a sua família sobre saúde. Saúde, nutrição, qualidade de vida. Então, quando você treina esse texto antes de entrar em cena, fica muito mais fácil. Porque tem pessoas que não querem treinar para falar em público. Muitos profissionais treinam antes de fazer as suas atividades. Um jogador de futebol treina muito ou não? Sim, treina e treina muito. Um jogador de futebol treina bastante. Uma pessoa que vai cantar num coral, ele treina e treina bastante. Fica treinando constantemente e tal, para poder cantar bem. Um ator, quando está antes de uma peça, de uma novela, ele fica lendo, decorando os textos, não é isso? Ele realiza vários treinamentos. A pessoa quer ser um palestrante de sucesso, a pessoa quer falar bem e não quer treinar. Então, para realizar esse treinamento, como é que seria? Vou dar aqui uma dica extra para você. Até para você treinar quais as palavras que você vai usar mais emoção. Se você está começando agora a sua trajetória como palestrante, você tem que treinar mais ainda. Então, como é que seria? Você entra lá no seu quarto, pega lá o seu notebook, coloca lá o PowerPoint e vai controlar o tempo. Um cronômetro lá, no próprio smartphone. Coloca lá o tempo de 20 minutos. Você tem 20 minutos para falar nesse, então você coloca 20 minutos. E aí você começa a treinar como se no dia fosse. Você se coloca de pé, coloca lá o seu PowerPoint e começa a se comunicar com as pessoas. As pessoas estão ali na sua frente, entendeu? Você está vendo as pessoas. Então, como é que eu vou falar? Vou chegar lá e vou cumprimentar. Olá, senhoras e senhores, boa noite. Eu me chamo Robson do Monte, sou representante aqui da empresa Saúde e Vida e hoje, na verdade, nós vamos falar sobre saúde, nutrição e qualidade de vida. É um assunto muito importante que justamente chama a atenção de vários brasileiros. Por quê? Porque nós estamos vivendo em uma pandemia. Então, quanto mais conhecimento sobre saúde, nós teremos justamente também a imunidade para o nosso corpo. Então, fica conectado durante alguns minutinhos comigo. Ótimo. Você já fez uma introdução, mas isso aqui que eu estou fazendo é um treinamento. Antes de entrar em cena, o que é que vai acontecer? O teu subconsciente vai assumindo aquilo como uma verdade. Que coisa interessante, né? Porque, entenda, nossa mente está dividida aí em mente consciente e o subconsciente. Ok? Mente consciente e o subconsciente. E o que é que acontece? Entenda que a mente subconsciente está abaixo e ela é mais extensa. A mente consciente está em cima. E para que você possa entender é o seguinte, imagina agora um jardineiro. O cara está lá e ele é um jardineiro. Só que o jardim é muito grande. Imagina agora um jardim muito grande, grandioso, aquele jardim que você olha assim, perde de vista. Jardim Botânico lá em Curitiba, por exemplo. Eu fui lá visitar, um jardim grandioso, muito bonito. E lá eu tenho um jardineiro. O jardineiro está lá naquele jardim imenso. O jardineiro é a mente consciente. E o jardim é a mente subconsciente. Só que o jardineiro tem umas sementes. E tudo que ele planta naquele grande jardim brota. Tudo que ele planta dá certo.
Tudo que ele planta está. Então, entenda, o jardineiro está com a semente e ele é a mente consciente. E a mente subconsciente é aquele jardim bem grande. Tudo que você vai plantando durante o dia vai brotar. Isso quer dizer que se eu planto coisas ruins, negativas, ruins para o seu negócio, isso é o que vai surtir efeito lá na frente, de coisas negativas e ruins e ativos mentais negativos. Olha aí, é muito forte isso. Então, se você planta coisas boas, você se alimenta de emoções positivas, quando você chegar na frente do seu público, isso também vai repercutir no brilho nos olhos. Entendeu? Então, realize esse treinamento, tentando colocar aquela força, aquela energia, como se dissesse assim: hoje eu vou sair, vai dar certo, uhul, vai ser sucesso, vai! Tenta se animar antes de entrar em cena. Porque se você já começa já em casa, já pensando assim: meu Deus, acho que vai dar um branco, ô Jeová, me ajuda, não sei o quê, eu acho que eu vou ligar, eu vou passar a mensagem dizendo que eu não vou mais, meu. E agora? Será que vai dar certo? Mas, rapaz, se eu falar uma palavra errada, meu Deus. Então, você já começa a alimentar o seu subconsciente com coisas ruins. Na hora, a sua emoção vai repercutir também de uma forma meio que ruim. Entende? Então, brilho nos olhos, emoção, a todo momento que você estiver diante da sua plateia. Não esqueça isso. Olha aí. E aí eu tenho essa frase para que a gente possa fazer aqui um fechamento bem alinhado. Creio que a aptidão pode nos levar ao topo, mas é preciso caráter para manter-se no alto. Creio que a aptidão pode nos levar ao topo, mas é preciso caráter para manter-se no alto, tá bom? É muito importante a gente falar sobre treinamentos, é muito importante a gente falar sobre habilidades, e essa aptidão vai fazer com que você avance cada vez mais, com que você chegue no topo. Mas é necessário que você tenha caráter, para que realmente você continue lá no alto. É necessário que você tenha essa noção de que a comunicação boa vai fazer com que você tenha um bom relacionamento interpessoal com a presidência da empresa, com as pessoas que você vai trazer para esse negócio. E para isso, você vai usar sempre o poder da comunicação para vencer a crise. Poder da comunicação para vencer a crise. Porque a todo momento nós temos que nos comunicarmos. Essa é uma habilidade que, enquanto você estiver aqui na Terra, você tem que utilizar. Tá certo? Eu deixo aí agora para vocês os meus contatos, para que você possa me acompanhar também nas redes sociais. Eu tenho um canal do YouTube. Esse canal do YouTube nós temos aí mais de 90 vídeos com dicas importantes de como você pode avançar mais ainda. É uma aula completa lá no canal do YouTube. Você pode escrever aqui, ó, Mundo da Oratória, é o canal do YouTube. Eu tenho o meu Instagram também, que é Robson Oratória, e o meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato e a gente bater um papo aí legal.